No ar. Debate Transamérica. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa noite, ouvintes. Está no ar o programa Debate Transamérica, ao vivo para todas as cidades do Alto Rio Pardo. O Debate Transamérica está fazendo uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Salinas. Estamos abrindo espaço de 1 hora para que os pretendentes se apresentem e falem de suas ideias para o município. Debate Transamérica. E hoje, quinta-feira, 14 de abril, a entrevista é com o arquiteto Zé Prates. Zé Prates, seja muito bem-vindo à Rádio Transamérica e uma boa noite. Muito obrigado, Alex. Uma boa noite a você que representa a esperança da liberdade de imprensa no Alto Rio Pardo e no Brasil. A toda a equipe dessa rádio bem ouvida na região do Alto Rio Pardo. Quero desejar uma boa noite aos meus conterrâneos de todas as localidades de Salinas e toda a população do Alto Rio Pardo, já que nós entendemos que uma cidade, um município da nossa região não pode ser governado esquecendo todo o seu entorno, toda a irmandade que há dessa pleiade de municípios que nós temos no Alto Rio Pardo. Eu gostaria de saber por que você está no PHS, já que foi convidado para ir para o PSDB, para o PTB e para o PMDB. E outros. Alex, a gente vai construindo ao longo da vida a própria identidade como ser humano, a identidade do livre-arbítrio que Deus nos deu, com o que nós aprendemos de sabedoria ao longo da nossa existência, de conhecimento acadêmico, de visualização das experiências do mundo. Você conhece a minha história, a minha trajetória, né? Eu fui um resistente à ditadura militar, me forjei como militante dentro dela e no exterior quando exilado. Então eu pude observar pelo mundo afora correntes ideológicas, políticas e partidárias que são importantes para a humanidade, mas em cada porção, em cada eixo, em cada segmento de países, de acordo com uma história milenar até, como é o caso da social-democracia europeia. Eu tive a experiência de militar no Partido dos Trabalhadores, fui eleito pela primeira vez lá, mas eu descobri que por minhas próprias condições de amadurecimento não deveria continuar ali, embora respeite todas as organizações partidárias. Então, eu não sou tucano. Por quê? Porque, na verdade, a minha cabeça não é de social-democracia. Eu sou cristão, e isso tem que estar explícito também na trajetória política da gente. Não é algo que você escamoteia, mas, ao mesmo tempo, eu sou socialista. Então, eu quero recolher a experiência cristã do solidarismo e a experiência da luta de classes, das correntes ideológicas que forjaram os grandes militantes, os grandes líderes mundiais, as duas forças se encontrando, porque eu não entendo que haja contradição entre ser cristão e advogar por justiça social. Pelo contrário, tem tudo a ver. E o PHS hoje representa, para mim, tudo isso. Quando você vai ver lá em relação aos princípios do PHS, está claro, lá fala da educação cristã, fala da solidariedade, fala do humanismo, né? Nós temos as correntes tradicionais da filosofia, Teilhard de Chardin, as correntes cristãs, a maiêutica socrática, tudo vem coadunar com o ideário, com a ideologia do PHS. Agora você pode perguntar também, mas será que isso basta? Não tem que ter uma prática? Sim, a prática é nova. Mas nós que estamos no PHS podemos legar a ele a nossa experiência também. Tanto daquilo que vivenciamos pessoalmente,
como daquilo que aprendemos com as demais correntes. PHS significa primeiro a grande oportunidade, inclusive pelos seus símbolos. Nada mais lindo do que ter uma colmeia como símbolo, ter uma abelha que fecunda, que poliniza, que produz um alimento maravilhoso, que tem organização, que tem disciplina para trabalhar e que sabe se defender com aquele ferrãozinho quando necessário. Zé Prates, eu gostaria de saber o seguinte: em 2004 você foi eleito pelo PT, em 2008 conseguiu a reeleição pelo PTB, em 2014 foi candidato a deputado federal pelo PHS. Pelo visto você não se agarra muito a essas questões de legenda. Você se negou a ir para o PSDB. Como que você vê essa polarização no Brasil e essa participação dos partidos nanicos no cenário? Alex, em primeiro lugar, um esclarecimento, né? Eu mudei de partido. A primeira mudança foi em função de um processo de divergência programática e tática dentro do Partido dos Trabalhadores. Então isso eu considero um episódio passado e enterrado. E eu entendia que as bandeiras, as teses e os quadros desse partido estavam ficando para trás, envelhecendo. Então não me interessa isso. Mas faltava o ingrediente mais importante, que eu quero repetir aqui, a combinação da minha fé com a minha prática política. A minha fé é uma fé cristã. E a minha prática política é uma prática de apoio às camadas mais carentes de qualquer povo do mundo. Onde eu estiver, eu serei esse cidadão do mundo que trabalhará por justiça social, que a gente pode chamar de solidarismo ou socialismo. Agora, o que está ocorrendo no Brasil, eu entendo que vai passar a régua em tudo. Nós teremos que refundar a organização partidária brasileira. Nós não podemos simplesmente recusar. O movimento, às vezes, que vai à rua e fala contra todos os partidos, é um movimento equivocado. Nenhum lugar do mundo ocorreu uma insurreição popular, uma explosão popular que tenha surtido efeitos positivos sem que houvesse também um mínimo de organização, que eu diria que é uma organização política e partidária. Pode olhar as grandes revoluções do mundo, a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, a Revolução Soviética, a Revolução Chinesa, as grandes revoluções. E aquelas que não tiveram, como o movimento pela quebra da escravidão, né? O Espartaco, que era um grande líder dos escravos, né? Na época de Roma, por que não conseguiu o que queria? Porque era um movimento apenas libertário, era um movimento expansionista. Ele não tinha uma direção, não tinha um programa que encerrasse, que ensejasse um caminho para eles. Apenas a necessidade de se libertar dos grilhões que os prendiam naquele momento. Agora, o que está nas ruas, a gente tem que ouvir. Tem que ouvir e saber quem é que está nas ruas. Será que o povo mesmo já foi para a rua dos dois lados? Eu considero que ainda não. Eu considero que uma grande parte da nação está expressa ali. Eu considero que nós saímos de uma eleição extremamente dividida. O país se dividiu naquele momento. Foram praticamente 50 milhões de um lado, 50 de outros. As teses desses partidos não ficaram claras para o povo, tá certo? Para mim, que me considero uma pessoa conscientizada, não ficou claro o fenômeno eleitoral que elegeu a nossa presidente Dilma Rousseff, que reelegeu. Também não ficou claro aquela votação expressiva que o candidato do PSDB teve. É importante a gente tentar interpretar isso e não dividir o Brasil. O exemplo das nações divididas é o pior em toda a história da humanidade. Sofre o povo, quebra-se o país, joga-se por terra tudo aquilo que a gente fundou e demorou anos para fundar em termos de princípios e de valores. Nós temos que buscar com sensatez, nesse momento, o caminho da unidade nacional. E para que haja isso é necessário que as pessoas cedam. O momento não é de exigir, é de ceder. Todos temos que ceder. No domingo, nós não sabemos o que vai ocorrer. Mas ocorra o que ocorrer, o Brasil não será mais o mesmo.
porque se passar o primeiro degrau para o impeachment da presidente Dilma, nós saberemos que vamos ter que pensar o Brasil que virá. E se não passar, o mesmo, porque eu entendo que o que está levando o povo até a rua não é uma corrente, não é um lado, nem o outro lado. Não é se a presidente praticou pedalada ou não praticou. É fundamentalmente a natureza, a qualidade e os resultados do governo. Isso num país de outro sistema de governo, de parlamentarismo, por exemplo, já teria sido resolvido sem trauma. No Brasil, o sistema é presidencialismo imperial. Não vamos conseguir resolver se não houver um entendimento após domingo. Ok, são 18 horas e 16 minutos. Estamos entrevistando hoje o arquiteto José Prats, pré-candidato a prefeito de Salinas pelo PHS. José Prats, o que te anima a enfrentar mais uma eleição em Salinas? O amor ao meu povo, o amor aos mais necessitados, o desafio de superar a mim mesmo como dirigente político e a capacidade que eu creio que tenho para refundar o desenvolvimento de Salinas como um exemplo para o país. Eu acredito que ao chegar ao final de um novo governo, se assim for, nós teremos que ter dito: quer mudar o Brasil? Olha para a minha cidade. Nós somos 5.570 municípios. E eu não parei esses 4 anos, Alex. 4 anos que nós não estamos no governo, eu continuei a estudar o desenvolvimento regional, o desenvolvimento integrado, os valores humanos e os meus próprios erros, as minhas próprias limitações. Zé Prats, o que está sendo feito hoje em Salinas que o PHS faria questão de acabar? Essa pergunta, ela me remete a uma reflexão. Eu preferia até que ela fosse, eu vou respondê-la, mas preferia que ela fosse num confronto direto, onde quem administra Salinas tivesse a oportunidade de debater com aquele respeito, aquela generosidade salinense, aquela qualidade verdadeira que a gente tem que ter diante de todas as pessoas. O que eu faria seria não prometer o que eu não posso fazer. Isso em primeiro lugar. Não deixar para apresentar as minhas realizações de governo ao final do meu mandato, porque a vida não espera. E dialogaria mais com a população, ouviria mais as críticas com generosidade. O que eu não faria, simplesmente, seria, em princípio, então, não prometer o que eu não posso fazer e não deixaria de planejar. Eu fico, assim, um pouco limitado, porque eu fui prefeito, eu não quero me comparar, sabe? Acho que a gente tem que comparar consigo mesmo. Eu pediria ao Alex que, num outro momento, se a gente tiver a oportunidade de debater com o prefeito que administra Salinas hoje, com todo o respeito, que essa pergunta pudesse ser feita para a gente dar os nossos pontos de vista. Tá bem? E se o PHS assumir a prefeitura de Salinas, qual seria a principal bandeira? Planejamento estratégico. O que é isso? É algo para acontecer daqui a 30 anos? Não. É algo que começa a acontecer agora, mas com a visão da vida para o bebê que está nascendo agora e que vai ter daqui a pouco 10 anos, 15 anos, 20, 25, 30 anos. O primeiro documento estratégico de Salinas, quem fundou fui eu. O Plano Diretor de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial de Salinas. E não foi um plano de urbanismo, porque muita gente confunde o plano diretor com o plano de urbanização. O planejamento urbano é apenas uma parte do desenvolvimento e ordenamento territorial. O primeiro documento, e ele vale por 10 anos, ao final de 10 anos ele é revisitado, ele foi elaborado em 2006, então terá que ser revisitado esse ano, se não for, terá que ser no ano que vem, né?
E ele é a base ainda, ele é o insumo principal, porque ele contempla as potencialidades do município, a população, as suas fronteiras, os seus vizinhos, as suas riquezas naturais e aquilo que ele tem de principal, que é a sua força e qualidade humana. Zé Prates, o Djalma, do bairro São José, ele está perguntando o seguinte: caso o PHS chegue à prefeitura, qual seria o seu plano de desenvolvimento para gerar empregos na cidade? Hoje, o Brasil está em recessão, Djalma, e perigosamente em inflação. É uma combinação de veneno com inseticida. Então, nós temos que olhar o Brasil. Nós somos 5.570 municípios. Às vezes a pessoa fala assim: por que não traz uma fábrica para cá? Porque não tem fábrica sobrando em lugar nenhum. Pelo contrário, devido a essa recessão, devido à crise, os empreendimentos, não só as fábricas, estão retraindo, estão fechando as portas, estão demitindo, gerando mais pobreza para o Brasil. O Brasil parou de crescer. Há algo que ocorre quando a crise bate num país. Os empresários, a maioria deles, desemprega as pessoas, ou diminui os salários, ou dão férias coletivas, empregam várias medidas que, para conter a crise e manter a sua empresa, eles batem em cima da mão de obra. Eu estou do outro lado desse tipo de reação. Eu quero preservar a mão de obra. Agora, como nós somos 5.570 municípios que têm os mesmos problemas hoje, em termos de efeitos da crise, eu quero voltar para dentro de uma instituição empresarial que não demite. Que instituição é essa? E que está na base do ideário do meu partido, a família. Você já viu um pai demitir um filho porque a família entrou em crise? Isso não existe. Então a economia familiar, ela é a mais solidária do mundo, e dentro dela, cada um que trabalha, ele é um empresário, ele é um associado. Nós vamos buscar, para fazer do transitório, que é dentro da família, encontrar uma solução para a crise. Desse transitório nós vamos fazer o permanente. O Brasil tem que voltar os olhos para a capacidade do grupo familiar de se organizar, de se sustentar, de se solidarizar diante da crise. Mas isso não tem que ser apenas no momento de emergência, como transição. Isso tem que ser permanentemente. Eu vou te dar um exemplo. Salinas tem a maior reserva, junto com Santa Cruz de Salinas, a maior reserva do mundo de feldspato. E junto com o caule e a albita, constitui os principais componentes para a fabricação do vidro, da louça e da porcelana. Nós temos também uma tradição biscoiteira, de fazer o doce, o biscoito. Quantas famílias de Salinas educaram seus filhos com isso? Mas aí que está o X da questão. Tem, mas como explorar isso? Isso, então eu vou responder. Nós temos a pesquisa feita nos fornos, feita no CVT. Durante o meu período de governo, nós fizemos uma pesquisa sobre fornos e um desenho. Entra aí o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai nos ajudar a qualificar as pessoas e a elaborar o design para a fabricação de cerâmica artística e de mesa, que todo mundo necessita. Nós temos a matéria-prima, o forno já também elaborado, pesquisado. Nós temos também a possibilidade de, dentro dessa tradição, já uma cultura familiar de fabricação no fundo do quintal. Nós não atrairíamos mão de obra. Nós faríamos uma central de massa com essa matéria-prima moída, tendo o desenho certo dela, fabricaria em alguns pontos da cidade com a qualidade da central de massa preservada, e cada grupo familiar, não todo mundo, mas uma grande parte da cidade, a exemplo de Monte Sião, que já faz isso, lá no sul de Minas, nós fabricaríamos as peças e a distribuição ficaria por conta dos contratos que o governo do estado, através da Secretaria
de desenvolvimento econômico nos ajudaria a fazer. Isso poderia ser feito também na área da roupa, as lingerie. Salinas tem uma grande tradição, né? E dos doces e salgados que nós fazemos também na nossa cidade. Você pode olhar hoje que muitos lugares em Salinas, muita gente que está desempregada constituiu uma empresa individual ou abriu um boteco em frente à sua casa. É uma alternativa, sim. Agora, em vez de ser uma alternativa transitória, por que isso não é associado à nossa condição de cidade turística? Nós não transformamos isso numa atividade permanente. É mais demorado? É mais demorado. Mas muito mais demorado é sair da crise. Porque a crise, quando ela se instala, é como uma pedra roliça e muito pesada que cai ladeira abaixo. Para você empurrar ela até o topo, vai demorar muito mais. O Patrick do bairro Panorama está perguntando por que você não fez tudo isso nos 8 anos que você ficou na prefeitura? Nós ensaiamos, Patrick. Nós fizemos uma parte. Deus não fez o mundo em 6 dias. Cada governante que entra deve continuar aquilo que é institucional. Eu não ataquei os meus antecessores, procurei fazer aquilo que era correto, continuar o que eles fizeram. Aquilo que me pareceu incorreto, eu aperfeiçoei. Aquilo que estava incompleto, eu concluí. E o que deixou de ser feito, eu iniciei. Nós tivemos um volume de obras e de atividades enormes dentro de Salinas. Nós calçamos cerca de 600 mil metros quadrados de rua. Nós pavimentamos. Nós fomos o primeiro município do Brasil a levar água tratada, canalizada no domicílio. Nós fomos o primeiro município a fazer isso. Nós conseguimos a titularização de milhares de propriedades de salinenses que estavam irregulares. Nós fizemos mais de 60 quilômetros de rede elétrica. Nós fizemos prédios importantíssimos para a estruturação de Salinas, como o módulo do desenvolvimento cultural e turístico, caso do Museu da Cachaça, o terminal turístico rodoviário, o centro de convenções, a Passarela da Alegria e as praças que todos conhecem. Nós temos um elenco de obras com o qual nós tínhamos que trabalhar, porque a cidade estava devendo isso, os políticos, os gestores estavam devendo isso à cidade, ao povo de Salinas. E nós iniciamos esse processo que eu estou te falando. A burocracia brasileira, ela é um chute na alma das pessoas. Esse processo que nós iniciamos de modernização, de aperfeiçoamento de um forno, de cozimento das peças, nós fizemos em comunhão com a Universidade de São João del Rei, a FADETEC e o CETEC, Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais. Nós estabelecemos todo o arcabouço para iniciar a pesquisa do material, a moagem, o design, e desenvolvemos muito isso. Agora, depois que eu saio, eu não posso ter responsabilidade pela continuação do que eu deixei. Hoje, Salinas convive com alguns sérios problemas, sendo que 2 deles são gravíssimos, que é a poluição do rio Salinas e a falta de resolutividade do hospital. Esses problemas passaram pela sua administração por um período de 8 anos. Portanto, eu quero saber o seguinte: esses problemas citados, eles podem ser efetivamente resolvidos num eventual 3º mandato seu, ou é preciso de uma varinha mágica? Não, não há varinha mágica. E nós iniciamos, a exemplo de uma sala ambiental, eu gosto muito de usar esse nome, no trecho urbano do Rio Salinas, o desassoreamento do rio, nós tiramos quase 15 toneladas de entulho. Quando chovia, parecia que ia inundar as casas de um lado e de outro. Na verdade, era uma montanha de entulhos que havia dentro do rio. Nós desassoreamos o rio. Nós fizemos um convênio com a FIDRO, que é uma fundação de desenvolvimento hidrológico, né, de Minas Gerais. Plantamos mudas nas margens do rio, despoluímos, criamos uma estação de elevatória de esgoto e fizemos concluir a rede de esgoto. Uma parte já foi feita. Agora, nós não tínhamos no momento a gestão das águas dos nossos corpos d'água.
o Rio Salinas, o Rio Bananal, tá certo? E o Ribeirão. Hoje é do município. Então, com toda a certeza, nós vamos chamar a sociedade para trabalhar não apenas o aspecto plástico, o aspecto estético do rio no trecho urbano, que é importantíssimo, né? Mas a sua permanência, a sua perenidade, mas também uma perenidade voltada para o uso, porque tudo que nós temos aqui é para ser usado, não é? O recurso escasseia, mas nós temos que voltar para o uso racional desse manancial que abastece o povo de Salinas e que em um determinado momento foi tão importante a sua preservação que abasteceu até o município de Itaiobeiras durante muito tempo com água tratada trazida em caminhões-pipa. E isso não é um problema que resolve só em Salinas, então. É uma conjugação de esforços onde o planejamento estratégico contempla o relacionamento com as cidades circunvizinhas. Nenhuma bacia hidrográfica, por mais que ela seja situada inteiramente dentro de um município, ela é resolutiva apenas dentro daquele município. E isso nós vamos fazer contratando as pessoas certas para nos ajudarem e chamando o povo para discutir. Não é possível você passar na Ponte Salinas e ver parecendo uma favela de um lado e de outro. Ali a gente tem que ser mais duro um pouco com quem é proprietário daqueles imóveis, para que tratem daquilo com generosidade, para que a cidade sinta orgulho de ver que aquilo que está lá é um cartão postal importante para Salinas. A exemplo disso, para concluir, Alex, a barragem antiga de Salinas, que gerava a nossa primeira fonte que era a nossa primeira fonte de eletricidade, eu quero reconstruí-la e fazer dali um espelho d'água. Não vai atrapalhar em nada a cidade, pelo contrário, vai nos ajudar a desassorear permanentemente, vai ajudar a cidade a se entender mais em relação àquele corpo d'água que é parte de toda a nossa história e é o começo dela. E por falar em poluição do Rio Salinas, Zé Prates, no seu segundo mandato, tornou-se público de que você chegou a acionar a Copasa juridicamente, principalmente na questão das ruas, na questão do esgoto. E posteriormente, esse processo ele ficou praticamente que engavetado, porque o município abriu mão de dar continuidade ao processo. Como que seria a sua relação com a Copasa num eventual terceiro mandato, já que existem muitas críticas contra a Copasa? Por quê? Porque a Copasa joga esgoto in natura no rio e ainda está fornecendo uma água com a qualidade duvidosa. Fato que é muito reclamado nas redes sociais. A relação do município tem que ser de altivez. As leis às quais nós estamos submissos e submetidos são a Constituição brasileira e suas leis decorrentes, aquelas leis complementares, a Constituição do Estado e a lei orgânica do município. Nenhuma empresa, por mais poderosa e importante que seja, ela tem que estar acima daquilo que é a identidade do município e a garantia do bem-estar de seus cidadãos, das suas cidadãs. Eu estava em Montes Clarinhos ontem à noite e as pessoas dizendo que a Copanor não está levando água àquela localidade, àquele povo, há vários dias, e que cobra na conta de água. Eu cheguei a ver uma conta de R$111. Imagina uma família pobre que mora naquela localidade pagando R$111 e pagando R$40 por um esgoto estático. Não tem cabimento isso. Eu vou me insurgir contra isso, pode estar seguro. A tarifa de esgoto e água na nossa região tem que ser diferenciada, porque o IDH é diferenciado. Por que então que a cobrança de uma organização econômica e prestadora de serviço, uma concessionária que tem a maioria das suas ações do Estado, não pode fazê-lo? Tem que haver isso. Eu coloquei isso no meu programa quando fui candidata a deputado, e as ações que eu entrei contra a Copasa foi porque ela queria cobrar taxa de esgoto antes de terminar a estação de tratamento. E isso, para mim, é uma violação
de um direito, é a violação do contrato com a prefeitura. Ela só pode cobrar quando tiver concluído toda a rede de esgoto e a estação estiver funcionando efetivamente. Se eu entrar lá, essa situação estiver perdurando, pode estar seguro, eu vou procurar o diálogo primeiro, que a gente tem que dialogar. Agora, se o diálogo não for um bom caminho, com certeza a justiça será. Prefeito, e quanto ao hospital? Por que falta resolutividade para o Hospital Municipal de Salinas? Vamos pensar numa coisa. Quando houve a Copa do Mundo, o ministro da Saúde justificou na televisão que 5 bilhões de reais que foram tirados do orçamento da saúde e passados para a construção dos estádios não era muita coisa. Eu fiz uma conta. Se são 250 hospitais micro-regionais em uma micro-região que tem 25 municípios, faz a conta, 20 municípios, vai dar 5 mil municípios. Olha, o Brasil tem 5.570. É quase a totalidade dos municípios brasileiros. Você divide 5 bilhões por 250, vai dar 20 milhões para cada um. Eu, com 20 milhões, faria uma festa. E eles lá dizem que é gestão. É gestão sim, mas lá de cima e não de baixo. Eu não vou atacar aqui nenhum prefeito nem ninguém. Tem um problema endêmico e estrutural aí para ser resolvido. Aliás, 2. Um é da gestão verdadeira dos hospitais 100% SUS, que é o caso de Salinas, que é obrigado, se não é judicializado contra o prefeito, contra o município. É o famoso hospital porta aberta. É o hospital que tem que atender todo mundo. Tem uma BR-251 que teria que ter uma câmara de compensação. Nós não temos. Nós temos tudo o que vem de problemas da micro-região e da estrada e não temos o recurso para enfrentamento disso. Agora, só que a gente não pode enfrentar isso com amigos. Eu não sou amigo de ninguém que é do meu partido ou do outro quando se trata de defender os interesses de Salinas. Eu sou educado, sou disciplinado, mas sou altivo. O hospital precisa ser redimensionado em suas obrigações e a rede SUS na nossa região é um ponto que eu vou bater, né? Dar ônibus para levar doente e tal, não, olha, isso é brincadeira. Pessoa que está mal, ela tem que ser transportada para outro lugar. Nós temos que redimensionar a rede. Em Salinas tem que estar uma série de instrumentos de atendimento do povo da região que hoje estão todos em Montes Claros. Por quê? Porque fica para nós a atenção primária e a atenção secundária, mas a medicina alta, a alta resolutividade, está toda em Montes Claros. Por que está lá? Porque ela é lucrativa. Ela que cria os grandes centros, ela que paga melhor, as consultas são mais caras, os exames são mais sofisticados e mais caros, o atendimento quimioterápico, radioterápico. Salinas foi para lá apenas a hemodiálise, porque eu consegui batalhando, lutando contra um cartel de Montes Claros. Então isso terá que ser redimensionado. Eu não vou aqui apresentar uma proposta fatal sobre o hospital. Eu te direi o seguinte, que o hospital tratará com humanidade a todas as pessoas, que a equipe do hospital será altamente profissional e respeitada, terá treinamento, será bem remunerada. Agora, é preciso que no nível secundário, que é o Estado, e no nível federal, haja também uma repactuação das responsabilidades. E eu conheço como que é isso, de perto. O Davidson, do São Geraldo, ele fala o seguinte, ele faz uma pequena ponderação sobre o cemitério de Salinas. Ele alega que existe uma certa revolta entre os salinenses em torno da superlotação do cemitério, que hoje ele considera que, nas palavras dele, um caos total. Ele está perguntando que quando você foi prefeito, foi iniciada a construção de um novo cemitério, mas a obra não foi concluída e a atual administração alega que a obra está embargada e o caso está na justiça. O que aconteceu com a construção do novo cemitério? Davidson, o cemitério não está embargado. Quem falou isso para você mentiu. O cemitério não estava concluído em uma pequena parte que seria a entrada.
Ninguém faz as coisas, as obras de uma só vez. Um cemitério é uma obra que a gente tem que acariciar como o lugar onde vai estar ou vão estar os nossos entes queridos. Eu iniciei um cemitério pequeno de transição num lugar que tem todas as condições ambientais para fazer o cemitério. Eles não estão falando com um amador, eu sou arquiteto e urbanista, conheço as resoluções do CONAMA. Há inclusive uma resolução especial para os cemitérios com menos de 550 jazigos, que é o caso de lá. E modularmente ele poderia ser feito mais 3 vezes. Falaram que não podia cavar as sepulturas porque tinha pedra. As sepulturas estão cavadas lá para todo mundo ver. Eu tenho o relatório fotográfico do cemitério quando foi feito. Era só continuar. Por isso que eu não quero aqui entrar no embate com a nova administração. O município entrou com ação contra mim, mas provavelmente quem entrou foi mal orientado e vai ver que não houve ali nenhum problema, era continuar. Quando eu entrei na prefeitura, Deilson, eu já falei isso aqui agora e quero repetir. Aquilo que estava no nosso entendimento mal feito, nós corrigimos. O que estava pela metade, nós completamos. E o que estava por fazer, nós fizemos. Eu não fiquei olhando para trás para procurar o defeito nas pessoas, mesmo porque o município ele é responsável solidário ao longo de todas as gerações, entre prefeito do PT, do PSDB, do PHS, quem quer que seja, religião católica, evangélica, espírita, ateu, todos têm a mesma responsabilidade constitucional. Se você quiser me procurar em Salinas, David, eu te mostro toda a documentação que comprova que esse caos que está instalado em relação ao cemitério local, ele é um desafio para todos nós, mas eu iniciei a solução. Se eu voltar a ser prefeito de Salinas, eu vou continuar o cemitério onde ele está, mas vou procurar um lugar maior. Ele ficará ali apenas como transição, um local maior, se puder ser lá naquela região, sim, será ali mesmo, que é mais próximo da cidade. Agora, não vou ficar olhando para trás para saber quem é culpado disso ou daquilo. Eu vou dar solução para o problema. E digo mais uma vez para você, o cemitério não está embargado. Não há nada de problema ambiental, mesmo porque não há embargo à obra ambiental, a não ser que ela esteja causando um dano já ao construir. Mas no nosso caso, a resolução permite que o cemitério seja construído e depois, sim, tem que ter uma autorização para o funcionamento. O que você pretende fazer para a zona rural e não foi feito nos mandatos anteriores? Olha, isso de falar que não foi feito não é a verdade. Água tratada na matrona inteirinha, com esgoto, Curralinho, Ferreirópolis, Montes Clarinhos, todo o vale do São José, Tabuleiro São José, só isso aí já é algo importantíssimo e histórico. Água tratada no domicílio da zona rural. Depois, nós localizamos patrulhas mecanizadas em várias associações da zona rural. Nós tiramos as crianças da zona rural de uma escola medieval, a famigerada escola multisseriada. Crianças de 1 a 4 séries de idade diferente, numa sala só, num horário só, com a professora só. Isso é uma brincadeira. E nós criamos as escolas nuclearizadas. Eu vou dar esses exemplos só. Agora, o que a zona rural mais necessita? No meu entendimento, e nós vivemos uma seca brava aqui, nós temos que democratizar o uso da água que temos e buscar acumular mais água. É muito pouca água que a gente tem na nossa região para nos dar o luxo de perdê-la toda vez que chove. Nós temos que procurar os principais pontos para a acumulação dessa água e nós vamos começar uma caminhada. Como é o nome da pessoa que me perguntou? João Carlos da Matrona João Carlos. E Antônio de Ferreirópolis. E Antônio, nós vamos começar uma caminhada que eu quero convidar vocês. Vai começar ali na escola de Jacurutu, a exemplo daquela caminhada que eu fiz de Montes Claros a Salinas para conhecer melhor a BR-251 e o seu impacto na nossa região. Nós vamos começar essa caminhada
da escola de Jacurutu até a matrona. Para quê? Vai ser um passeio? Não. Vai ser para ver de perto, ouvir e registrar, para podermos fazer uma proposta exemplar daquela região e assim também nas demais. O que nós estamos fazendo e vamos fazer daqui até a eleição é ouvir as pessoas. Porque eu sou daqueles que não acham que ele tem o conhecimento acadêmico e que pode mais do que o outro. Pelo contrário, eu acho que só existe desenvolvimento e libertação, só existe planejamento estratégico que dê certo se nós fundirmos, se nós formos capazes de respeitar a sabedoria popular e uni-la ao conhecimento acadêmico. O povo tem que ter a principal palavra, porque ele é o usuário e hoje ele é a vítima. Agora, ele tem que nos ensinar o que ele sabe e nós temos que levar a ferramenta da racionalidade, da técnica, de todas as experiências praticadas em diversas sociedades. A zona rural terá o meu abraço carinhoso, porque eu venho de lá também. São 18 horas e 49 minutos, entramos para a reta final da nossa entrevista de hoje com Zé Prates, pré-candidato do PHS a prefeito de Salinas. Zé Prates, o seguinte, seus adversários políticos plantam notícias, divulgam de que você responde por diversos processos e que você estaria inelegível. Qual é a sua defesa sobre isso? Alex, processo pode ter até 300 mil, mas qual deles fala que eu roubei, que eu matei ou que eu traí meu país? Nenhum, e nunca haverá. Processo eu sofri na época da ditadura. Eu fui condenado na época da ditadura, eu fui preso político na época da ditadura, eu fui torturado na época da ditadura, eu fui exilado político na época da ditadura, eu tive meus direitos políticos suspensos na época da ditadura, eu fui expulso da universidade e quando voltei à universidade, 30 anos depois, eu fiz sem concessão nenhuma o meu curso, terminei o meu curso de arquitetura e urbanismo junto com os jovens filhos dos meus colegas à época. E sabe qual foi o meu trabalho de graduação? Foi exatamente o plano diretor de Salinas. E pelo respeito que eu tenho pela Universidade de Brasília, um documento intitulado Queremos Formação e Não Formatura. Não existe nenhum processo em Salinas, seja ele motivado por qualquer razão, que me impeça de andar com altivez no meio do povo. Eu ando de cabeça erguida para todos os lados. Nós vimos aí há poucos dias um jornal de Montes Claros falar um bando de mentiras. Eu quero te mostrar aqui, Alex. Você vai ver, você não pode falar o nome de um prefeito aqui, mas aqui tem as respostas para o que eles dizem. Agora, eu tenho convicção de que a justiça é como diz o profeta Amós, que o direito seja como a água de um rio e que a justiça corra como um rio caudaloso. Eu confio na justiça. Eu sou um homem do bem, eu sou um homem de bem, eu não tenho um alfinete na minha vida que não seja pelo esforço meu e da minha querida e amada esposa. Nós temos uma família maravilhosa e é ela que me faz espelhar o tempo inteiro para desejar um futuro brilhante para todos os jovens do Brasil. Os processos que há contra mim, eles são, na maioria deles, atitudes covardes. Nenhum deles me impede de andar com a cabeça erguida. Eu te disse, a ditadura me condenou, a ditadura me prendeu, a ditadura me torturou. Mas por quê? Porque eu lutei por liberdade. E Salinas? Quem fala que eu estou inelegível é porque quer me ver, sonha com me ver inelegível, mas vai ter o pesadelo de não me ver inelegível. Eu amo o povo de Salinas, eu adoro estar com o povo, independentemente de política. Depois da eleição de 2012, eu continuo a andar nas ruas de Salinas do mesmo jeito. Então hoje eu tenho aqui na minha mão também 2 certidões do TSE que falam claramente. Uma certidão de quitação eleitoral e a outra certidão que fala da ausência de condenação criminal eleitoral. A pessoa só pode estar inelegível se ela tiver trânsito em julgado de alguma ação, não é? Em duas instâncias. Não tem nada, não existe isso e nem vai haver.
Pelo contrário, as ações começaram a acabar. Agora, eu enfrento isso com galhardia, mas você pode estar seguro que eu não pagarei ninguém com a mesma moeda. E digo hoje, só não serei candidato se Deus, em primeiro lugar, não quiser, ou se eu não quiser. Porque liberdade para sê-lo eu tenho. E na pré-convenção do PHS, dia 19 de maio, todos estão convidados para irem lá, para ver como age um partido pequeno, novo, mas gigante. Um verdadeiro Davi diante de Golias, para enfrentar todas as demandas e desafios que o povo de Salinas vem começando a enfrentar e que eu comecei a assumi-las durante 8 anos de mandato. Essa pergunta, eu cheguei a abordar esse assunto com o Raimundo Benoni, abordei também com o jornalista Tiburcim e abordei com o empresário Nivaldo ontem. O negócio é o seguinte, Zé Pato, a grande questão, o grande X da nossa região é porque os políticos não pensam macro. Muitos deles ficam se agarrando em ambulâncias, em viaturas, em mata-burros, em patrulhamento de estrada. Não está na hora de acontecer uma união, uma coletividade para se pensar macro, principalmente quando o assunto é Alto Rio Pardo, já que a nossa região tem um dos piores IDH do Brasil? Eu andei de Montes Claros a Salinas a pé durante a eleição passada. Quem não sabia, fique sabendo. Registrei, vi heroísmo de pessoas. Vi uma estrada que é um rastro de sangue, mas que pode ser uma veia de libertação. Eu fiquei entusiasmado com aquilo e o que você está me dizendo é a pura verdade. Nós temos uma irmandade muito maior que nosso próprio município. Nós temos que nos unir aqui e no planejamento estratégico eu já tenho uma proposta estabelecida para toda a região. Eu vou ser defensor de um PDOTR, um Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial Regional para o Alto Rio Pardo e o norte de Minas. Quero, Alex, ter a oportunidade de, no outro momento, vir aqui na Rádio Transamérica para falar desse assunto, que é um assunto que me comove como urbanista, mas me comove e me impele também como ex-prefeito, como político. Eu quero tratar disso. E acho que a gente tem realmente que fazer isso. Mas eu senti também na pele a dificuldade quando me candidatei, porque parece que o santo de casa não faz milagre. Onde está o deputado federal da nossa região? Onde está o deputado estadual da nossa região? Quantos nós podemos eleger se nos unirmos? Se eu não tivesse um elenco maravilhoso, o maior elenco da história de Salinas, de realizações, nós não tivemos tempo aqui hoje de falar, mas é a verdade, eu não estou aqui jogando confete para cima. A gente não pode falar de planejamento estratégico se uma cidade tinha 82% das suas ruas sem calçamento, se não tinha água tratada na zona rural, se não existia nenhum povoado da zona rural com 1 metro quadrado de pavimentação, com escolas multisseriadas. Então nós temos que investir, os pressupostos são a educação. Nós temos que ter recursos humanos altamente qualificados. Nós temos que entender que água, energia, estrada, comunicação, educação e saúde, recursos naturais e, sobretudo, recursos humanos qualificados são os pilares de um desenvolvimento estratégico. Cada município tem que ter isso, e a hora que você juntar com Taiobeiras, Salinas, Taiobeiras, Rio Pardo, São João e todos os demais, você vai ver, você vai descobrir uma mina de ouro maravilhosa. Nós não vamos ser o rebotalho de uma empresa multinacional que chega aqui, quer tirar nosso minério, passar por debaixo da terra, levando a gente sabe o que, se é ouro, se é ferro, se é diamante, e a gente ficar apenas olhando, e algum prefeito que se levanta, como foi o meu caso, fala, o prefeito não está contrário ao desenvolvimento. Desenvolvimento de quem? Qual é o centavo que aquela empresa que pregou o mineroduto trouxe aqui para Taiobeiras ou para Salinas? Nenhum. Então nós temos que falar de desenvolvimento estratégico, enfrentando também os grandes interesses contrários ao nosso desenvolvimento. É o que eu peço hoje, Alex. E para terminar, eu digo para você o seguinte: política e gestão são atividades de gente, de ser humano, não é de anjo nem demônio. Não adianta buscar anjo e demônio
Os prefeitos de 5.570 municípios são seres humanos, passíveis de erros, de acertos. Eles choram, eles riem, eles se alegram, eles se entristecem, eles vivem a dor do povo. Então é importante que a gente saiba que, sendo gente que realiza, essas pessoas têm aquilo que é comum ao ser humano: virtude e pecado, erros e acertos. Agora, ao final de tudo, o que tem que sobrar de verdade? Valores. Esses são os eternos. Esses são os que constroem para a eternidade. Nós temos que construir por sobre os nossos pecados e virtudes, por sobre os nossos erros e acertos. Nós temos que construir valores que vão se eternizar. E aí eu quero repetir ao final de tudo, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, que o meu propósito é que ao final, ou não precisa chegar ao final, a metade do meu mandato, se voltar à Prefeitura de Salinas, é dizer: quer consertar o Brasil? Olhem para Salinas. Não porque ela é melhor do que ninguém, mas porque ela fará a sua parte. Um beijo no coração de todos. A vida é bela. Muito obrigado a todos e aquele afago. Entrevistamos hoje o arquiteto Zé Prates, pré-candidato a prefeito de Salinas pelo PHS.